Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 45.900 dólares. Bitcoin que continua indeciso nas últimas horas. Porém, nesse vídeo eu quero te mostrar um resumo de tudo que eu acredito para o curto e para o longo prazo. Te passando os sinais que me fazem acumular Bitcoin agora, mas também sinais de risco que me fazem ficar bem atentos. Vamos para o vídeo? Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje na análise técnica a gente já vai começar aqui falando do 1 hora, tá? Do falso rompimento que tivemos ontem aqui e de um novo padrão gráfico que acabamos por formar. Além disso, também quero mostrar para vocês no curto prazo zonas de resistência e suportes importantes. Depois, nós vamos aqui para uma análise de sentimento, mostrando para vocês o que está acontecendo agora com os nossos indicadores e o que eles ditam para as probabilidades. Além disso, vamos falar de um sentimento de mais longo prazo, falando um pouquinho sobre o Crypto Fear and Greed Index, que está em medo 32, e os dois, enfim, têm uma confluência entre eles. Normalmente eles não se confluem, né, os nossos dois sites de Fear and Greed. Depois, vamos falar um pouquinho sobre o S&P 500, que tem a abertura dos futuros hoje às 7 horas e que pode impactar diretamente no Bitcoin. E falar, por fim, da dominância, né? Afinal, como a gente pode utilizar a dominância de maneira prática? E antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Se vocês não sabem, nós temos um canal e um grupo no Telegram, onde nós utilizamos, primeiramente, o grupo para trocar ideias, a comunidade são mais de 5.000 pessoas, e o canal do Telegram, que também tem mais de 5.000, onde eu mando enquetes, os vídeos, informações importantes do Bitcoin. Eu vou deixar os dois aqui na descrição para você participar desse canal e desse grupo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui no 1 hora, lembrando vocês, né, que o Bitcoin, apesar dessa recuperação interessante de hoje que a gente vai discutir, ele continua em tendência de baixa, né? E para ele reverter essa tendência de baixa, para mim, ele tem que ultrapassar essa região de resistência aqui que a gente já falou, entre a região dos justamente dos 46 mil dólares que a gente está testando agora e aqui dos 47 mil, tá bom? Fechamentos acima desses 47 mil dólares, na minha visão, seriam muito bons para a gente pensar num Bitcoin retomando aqui essa alta, pelo menos para testar as zonas de resistência mais importantes, próximas ali aos 50 mil dólares, beleza? Mas enquanto não romper essa zona, essa é uma zona perigosa, uma zona de distribuição, uma zona onde tem muitas pessoas presas nesse momento. Então tomem cuidado nessa zona aqui, beleza? Na minha visão, é mais eficiente a gente pensar num trade de compra depois que romper isso aqui, do que a gente comprar aqui agora antes de romper, beleza? Continuando, indo aqui para o 15 minutos, a gente pode destacar, né, o falso rompimento que tivemos ontem desse padrão. Falso mais ou menos, né? A gente rompeu aqui nos 45.400 e foi até os 44.700 dólares, né? E realmente, né, muitas vezes o Bitcoin ele faz isso, ele rompe, vai e do nada, pum, volta. Por que isso acontece? Isso acontece normalmente porque muitas pessoas acabam apostando no rompimento ou vendendo no fundo desse rompimento, tá? Então, quando isso acontece, muitas vezes o preço vai lá e pum, volta a subir. Para quê? Para formar um novo padrão, né? Afinal, a gente continua formando aqui, na minha visão, uma bearish rising wedge. E, apesar desse nosso volume ser um volume interessante, né, que a gente não via em toda a recuperação de ontem, o que deixa a gente um pouquinho mais otimista, ainda é um volume bem inferior aos que a gente teve nesta queda aqui, tá? Então eu tomaria cuidado, eu acho que a gente ainda está num padrão de continuação da baixa e a gente precisa ficar de olho, né, para confirmações desses rompimentos. E na minha visão, vai ser abaixo aqui desses 45 mil dólares, beleza? Se romper de novo os 45, se conseguir se manter abaixo aqui, como a gente não conseguiu direito no rompimento que a gente teve ontem, pode ser um sinal de que a gente vai ter uma queda significativa, tá? Então a gente precisa olhar para os 45 mil dólares e para a região dos 47 como regiões decisivas para o preço aí, não só as próximas horas, mas também para o price action dos próximos dias, tá bom? Então muito cuidado com essas regiões. Olhando aqui no curtíssimo prazo, a gente tem um padrão aqui que vocês estão cansados de saber, né? É o famoso Stop Loss Hunt. E é um padrão que normalmente não dá muito certo, né?
a favor da tendência que teve o stop loss hunter. Que padrão é esse? Esse é um padrão onde a gente consolida depois de um movimento forte, acaba rompendo o topinho desse movimento e já volta, né? Por que que a gente faz isso? Porque as instituições elas precisam de liquidez. E quando a gente rompe um topo assim, muitas dessas instituições acabam captando essa liquidez de 4 maneiras diferentes. Vocês lembram? Primeiro, muitas pessoas acabam operando rompimento de topo ou de fundo, né? Isso, eu não preciso falar para vocês, é a melhor maneira de você perder dinheiro no criptomercado, tá bom? Rompimento de topo e rompimento de fundo, se você não tiver uma estratégia muito clara de como operá-lo, é um manual para você perder dinheiro. Porque a maioria dos rompimentos no criptomercado são falsos. Não só no criptomercado, no mercado tradicional também, tá? Mas no criptomercado ainda mais, porque a gente está num mercado ainda mais manipulado, né? E a manipulação, muita gente vê a manipulação, né? É importante falar isso, como algo ruim, como algo que as instituições estão tentando ferrar com as sardinhas, mas não é assim, investidores. A manipulação é algo natural em um mercado eficiente, tá? Em todos os mercados tem instituições que tentam levar vantagem em relação à manada. Então isso é um comportamento normal de mercado. Não tem por que a gente ficar puto com as instituições e, entre aspas, desistir de fazer as nossas operações. Não, a gente tem que estudar essa manipulação e trabalhar junto com essa manipulação, junto com as instituições, porque quem está ganhando dinheiro nesse mercado são as grandes baleias, né? São as instituições. Então você tem 2 opções, ficar reclamando disso ou operar igual elas. Então vamos ser racional aqui e simplesmente seguir as operações de quem está ganhando dinheiro no mercado. Então não acho que a manipulação é algo ruim. Na verdade, a manipulação para a gente da análise de sentimento é lindo. Por quê? Porque é justamente ela que nos dá as probabilidades para fazer as operações e as operações darem mais certo do que errado. Tranquilo? Continuando então, indo aqui para os pontos de liquidez. Rompimento de topo, stop e liquidação e pessoas operando pullback, né? Stop e liquidação a gente tem aqui de uma maneira muito clara, né? As pessoas sendo estopadas, liquidadas, open interest caindo. Isso aí a gente tem de maneira muito clara aqui. O maior desafio que a gente tem são as operações de retração. Mas se eu posso te dar uma dica para você não cair numa retração errada tome cuidado com topos importantes e fundos importantes. Se a gente rompe um topo importante e já volta, fecha abaixo assim, igual a gente fechou, cara, toma cuidado com a retração. A gente não opera a retração quando isso acontece. Beleza? O ideal, né, para você operar uma retração é que o preço forme um novo range. A gente vai lá, rompe nos 46.500 e depois volta aqui no topo. Aí sim, provavelmente é uma retração interessante, né? Você pode olhar aqui exemplos disso, né? Por exemplo, aqui a gente tinha um topinho, né? Importante, é rompido, forma um novo range, que volta. Opa, aqui pode ser uma retração que você quer operar, beleza? Não opere retrações de falsos rompimentos. Tranquilo? Continuando agora e falando um pouco mais da análise de sentimento, né? Eu quero passar um compilado geral aqui do que eu enxergo como oportunidade no momento, do que eu enxergo como risco, né? E depois de passar toda essa informação, cada um vai tomar a sua decisão aí de como quer se expor no mercado nesse momento e, obviamente, eu vou passar o que eu estou fazendo, beleza? Primeiramente, pontos de oportunidade. Eu acho que o Fear and Greed é o ponto de maior oportunidade que a gente tem aqui. Afinal, né, quando a gente fica em ganância, a gente sempre fica um pouco assim, pô, não dá para comprar, não dá para comprar, não dá para comprar. É basicamente uma regra que eu tenho particularmente aqui pro longo prazo, né? Mas quando a gente vai para medo, essas oportunidades aparecem, né? Porque tá todo mundo vendendo, tá todo mundo pessimista. Então, a gente precisa comprar quando o mercado tá em medo, né? E esse é o primeiro indicador que deixa eu começar a me expor no longo prazo, tá? Ainda mais que os nossos 2 Fear and Greed estão em medo. Porém, esse não é o único indicador que a gente vai utilizar, né? Muito raramente você vai achar um indicador que vai te dar as probabilidades e tal. Normalmente é uma confluência de vários indicadores. E é por isso que a gente sempre olha também, por exemplo, o S&P 500 e a dominância que eu vou começar a falar agora, e são os fatores de risco, infelizmente, aqui dessa análise. Primeiramente, o S&P 500. A gente está falando há semanas, meses, talvez há um ano do S&P 500 e do risco inerente dele, né? E a gente sabe que o S&P 500, a tendência dele é continuar subindo, né? Há muito tempo a gente já fala isso.
Por quê? Porque os bancos centrais não querem que as ações caiam. Os bancos centrais estão tentando eliminar os ciclos de mercado, por assim dizer, algo que, na minha visão, é impossível. E, inerentemente, o S&P 500 vai cair. Quando o S&P 500 cair, há uma grande probabilidade do Bitcoin cair também. E por quê? Porque, neste momento, nós temos uma correlação global do risco. Então, está todo mundo, desde o Bitcoin até o Ibovespa, olhando para as maiores ações do mundo e para o maior mercado do mundo, os Estados Unidos, e falando, se isso aqui começar a desandar, se o Banco Central dos Estados Unidos começar a aumentar os juros, começar a baixar o dinheiro que está usando para comprar ativos no mercado, cara, o mundo todo vai seguir. O mundo todo vai seguir esse risco que a gente tende a ter uma correção em todos os mercados, tá bom? Então, esse risco, ele serve não somente para o Bitcoin, mas serve também para as ações, né? A gente vê muita gente falando ação, oportunidade e tal, não sei o quê. Eu acho que as grandes oportunidades para a gente acumular Bitcoin para a próxima década e ações também, quem sabe, né? Se cair muito, quem sabe, será quando a gente tiver essa correção no S&P 500. Antes de a gente ter uma correção significativa no S&P 500, eu tenho que manter caixa para eu comprar ativos de risco. Eu não posso estar completamente exposto em ativos de risco agora, sendo que o S&P 500 uma hora ou outra vai corrigir, tá? Mas se você acredita, isso é uma tese que eu tenho, tá? Afinal, se você acredita que o S&P 500 vai subir para sempre aqui, igual ele está subindo, né? Essa não é a primeira correçãozinha que a gente teve nos últimos dias, então você pode continuar aí, se expor, ter uma estratégia para fazer isso de maneira eficiente, enfim, mas se isso aqui começar a corrigir, provavelmente todo o mercado vai sofrer, não só o Bitcoin, tá? Então, nesse momento eu olharia aqui para o S&P 500 como se a gente formar um pivô abaixo dessa região dos 4.360 como algo extremamente negativo, tá? Então tomem cuidado e olho na abertura dos futuros hoje às 7 horas da noite. Para finalizar, né, essa parte aqui dessa questão do risco de mais longo prazo, vamos falar um pouquinho da dominância, né? Dominância que está na mínima do ano nesse momento, quase em 40%. Para quem não sabe, a dominância mostra o quão forte o Bitcoin é no mercado, ou seja, nesse momento, 40,48% do mercado é Bitcoin. Os outros 59,52% são altcoins. E por que é muito importante a gente olhar essa dominância? Porque ela vem sendo, na verdade sempre foi, mas vem sendo em especial esse ano, um sinal para a gente do risco no mercado, né? Por quê? Porque quando a dominância estava caindo lá em maio igual doido, a gente viu coisas malucas como Dogecoin, To The Moon, Shiba subindo, moedas que acabaram de nascer valendo 50 bilhões de dólares. E a gente continua vendo isso no mercado hoje. Talvez não de maneira tão extrema igual foi lá em maio, mas a gente continua vendo. E se as pessoas começam a ser um pouco irracionais nos investimentos delas, é um sinal de que então, as instituições podem usar isso como oportunidade para captar liquidez. Porque se está todo mundo comprando, está todo mundo alavancado, está todo mundo acreditando no mercado, as instituições mandam ele para baixo, essas pessoas perdem dinheiro, são estopadas e liquidadas. A gente viu isso no dia 7 de setembro, quando o preço foi lá dos 50, foi até os 42, e muita gente ficou puta com isso, começou a falar, não, o mercado é manipulado, o mercado não dá. Não, não é isso, caras. Vocês têm que entender que está todo mundo acreditando igual doido nas altcoins. Então, como que as instituições vão captar o dinheiro dessas pessoas? Mandando o mercado para baixo. E quanto mais rápido elas mandarem, mais as pessoas vão ficar presas, ser estopadas e liquidadas. A gente teve mais de 2 bilhões de dólares em liquidação no dia 7 de setembro. Então, não fique puto com o mercado por algo natural do ambiente que estamos vivendo, do ecossistema que estamos vivendo. Se está todo mundo otimista, isso pode acontecer. E a gente não pode ficar puto e depois falar, pô, eu não sabia, era imprevisível. Não, é previsível sim, tá? E essa dominância mostra pra gente que uma hora ou outra isso pode acontecer. Quer dizer que vai acontecer? Claro que não, tudo no mercado é probabilidade. Mas a dominância é outro fator que me mostra que eu não posso estar tão exposto nesse momento. Eu não posso estar tão exposto se está todo mundo acreditando no mercado. Eu prefiro ficar um pouco mais cético e não acreditar. E obviamente vocês sabem, né? Não preciso falar. Eu tenho uma estratégia de Bitcoin para longo prazo. Eu mantenho Bitcoin para longo prazo. Eu acho que o maior risco seria não manter Bitcoin para o longo prazo.
Mas se o mercado começar a despencar agora, eu não vou ficar sem dormir, eu não vou ficar chateado, eu não vou... Porque eu entendo que é parte da minha estratégia de longo prazo. Mas se você começa a se explodir mais agora, mais do que pode, e o mercado tem essa correção, muita gente vai começar a colocar a culpa nas instituições, na manipulação, e não. A culpa nunca é do mercado, a culpa é das nossas estratégias e das nossas decisões. Isso que a gente pode controlar. A gente não controla para onde o mercado vai, mas a gente controla a nossa estratégia e a gente controla como a gente vê a movimentação do preço impactando a nossa estratégia, tá bom? Então lembre-se, é muito importante você ter uma estratégia boa, que use o sentimento, mas também é muito importante que você tenha uma psicologia entendendo que o mercado pode fazer o que ele bem entender e você não pode ficar puto com o mercado por isso, tá bom? Os sinais de risco estão aí, pode acontecer a qualquer momento, pode não acontecer, mas a gente precisa se preparar para o pior, beleza? Continuando então, indo para uma análise de sentimento mais do Price Action, né? No Price Action aqui eu vou usar o TRDR, investidores. Se você ainda não conhece o TRDR, eu fortemente recomendo que você vá nos links da descrição aí e crie sua conta. É justamente aqui que a gente vê todas essas informações de manipulação, de sardinha, de instituição, tá? E aqui, vamos falar um pouco sobre todos esses indicadores. Primeiramente, o nosso Long Short Ratio. Long Short Ratio continua igual, tá? A gente deu uma caidinha aqui, tá em 1,85, continua para mim denotando risco. A gente tem um rompimento legal, tá? Nessa região aqui dos 45.200 até os 46 mil dólares, com a queda do nosso indicador, mas assim, ele continua me denotando risco aqui. Talvez a gente já tenha captado a liquidez que necessitava aqui, liquidando essas pessoas, olha só. Então, eu não diria que isso é algo bullish, tá? Eu diria que é algo mais bearish, já que tem 1,85 pessoas em long ao invés de short, tá? Em relação ao long short ratio das instituições que mostra os top 20 traders, a gente pode ver que eles também estão um pouco indecisos. Deu uma subidinha aqui, voltou a cair, meio neutro, né? Outro indicador que começou a piorar aqui, né, foi o nosso CVD. Ele voltou a subir, que mostra que as sardinhas estão voltando a comprar, principalmente no topinho ali, olha, onde elas estavam mais compradas, justamente no topo, né? Então, um indicador de risco. Tranquilo? Em relação às liquidações, liquidou muito nesses topinhos e pode vir a liquidar mais embaixo para a gente ter uma acumulação mais significativa, né? E é importante, né, destacar para vocês essa zona de suporte aqui que a gente vai ter entre os 45.500 e a região dos 45 mil dólares. Se liquidar muito aqui, a gente pode ter uma oportunidade de comprar, beleza? Mas aí eu deixaria meu stop curtinho, tá? Ou abaixo desses 44.900 ali, ou abaixo do fundo nos 44. Então toma cuidado. Os sinais de risco estão aí, tá bom? Eu nesse momento, na verdade, estaria mais de olho para fazer essa estratégia de acumulação de mais longo prazo e tal, e deixar o mercado se decidir, né? Afinal, a gente está bem indeciso aí, esse candle de força que deixa a gente um pouco sem saber se a gente vai conseguir romper os 47 ou se realmente vai perder os 45, tá? Então hoje eu não vou fazer operações no Bitcoin, vou deixar ele mais solto aí e vamos ver o que vai acontecer, né? E por fim, vamos falar um pouquinho aqui sobre as instituições, né? Onde essas instituições estão se posicionando, né? A gente tem dois sites, né, para olhar onde essas instituições estão se posicionando. O primeiro é aqui no próprio TRDR, né? No TRDR a gente tem o agregado do book, ou seja, a gente vê onde as instituições de diferentes exchanges estão trabalhando, né? Onde elas estão colocando ordens de compra aqui do lado e ordens de venda do outro lado. Então a gente pode ver algo interessante, né? A briga nesse momento, e está sendo assim nas últimas horas, tá? Até no último dia, está sendo muito concentrada no curto prazo, tá? Para que a gente tem 100 milhões de dólares nos 45.800 e 60 nos 46, 52 nos 46.100. Eles estão tentando brigar nesse curto prazo. Eu realmente acho que esse curto prazo é importante, tá? Se a gente rompe o topinho ali que a gente formou na região dos 46.300 dólares, seria algo muito positivo para o preço, pois poderia mostrar para a gente que a armadilha não foi tão importante assim. Mas se a gente forma um pivô abaixo desses 45.700, seria muito ruim, né? Mostraria para a gente um pivôzinho de curto prazo depois de uma armadilha feia aqui, com muita gente comprando no topo. Beleza? Então esse curto prazo aqui mostra certo equilíbrio com um pouco mais de
fator positivo, né? Um pouco mais de força da parte compradora. 204 milhões de dólares no 1% na compra, 160 milhões na venda. Quando a gente olha o 2,5, essa situação dá uma equilibrada e invertida. No 2,5 até a nossa resistência dos 47, a gente tem aí 350 milhões de dólares e nos 2,5 na compra só 300 milhões. Beleza? As zonas de ontem que eu falei aqui no Trading Light continuam as mesmas, né? Eu falei com vocês do Trading... O que é o Trading Light? O Trading Light mostra as ordens dessas instituições na prática, ou seja, aqui eu consigo ver que nos 46.500 tem 258 bitcoins, nos 47 tinha 482 bitcoins, né? Então continua sendo as mesmas zonas, beleza, galera? 46.500 e na compra tem um pouquinho nos 44.500 e lá nos 44 mil dólares, beleza? Até falando um pouquinho, né, sobre essa ordem de 100 milhões de dólares que vocês estavam vendo ali no book, olha ela aqui, 400 bitcoins no curto prazo tentando segurar o preço. Se esses caras não segurarem, pode ter problema, correto? Então, tomem cuidado aí com esse pivôzinho no curto prazo dos 45.700 dólares, beleza? Investidores, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever caso não seja inscrito. E pode deixar aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que analisemos no próximo vídeo, tá? Se o Bitcoin fizer movimentos importantes, teremos vídeo à noite. E vamos ver se a gente decide aí, né? Essa consolidação já tá enchendo o saco. Mas é isso então, um forte abraço e até o próximo vídeo.